encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei número 69 de 2022, que dispõe sobre a denominação da Areninha, localizada na rua Ipaminon das Barras, sem número, no município de Galha, São Paulo. Ao ensejo, reiteramos os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Prefeitura Municipal de Galha, 6 de outubro de 2022, ofício número 170 de 2022, assunto encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação desta nobre Casa de Leis o projeto de lei número 70 de 2022, que dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2022 e a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022. Solicitamos, nos termos do artigo 13, parágrafo 5º da Lei Orgânica e artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de convocar os respeitáveis edis que compõem essa nobre Casa de Leis para participar de sessão extraordinária para aprovação do projeto de lei, conforme as justificativas em anexo. Ao ensejo, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Ficam considerados objetos de deliberação os projetos de lei número 068/2022, 069/2022 e 070/2022, a fim de que o plenário desta Casa de Leis tome ciência dos mesmos. Desse vista das proposições às comissões permanentes, para que estas emitam seus pareceres no prazo regimental. Terminada a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Galha, 6 de outubro de 2022. Ofício especial. Encaminha proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 30, inciso 2º da Lei Orgânica do município de Galha, estamos encaminhando para a apreciação dessa respeitável Casa de Leis a presente proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Galha, cujo objetivo é incorporar no arcabouço da legislação do município de Galha as alterações trazidas pela edição da Emenda Constitucional número 105, de 12 de dezembro de 2019, que, por sua vez, versa sobre as emendas impositivas ao orçamento. No mais, solicitamos especial atenção dos nobres edis para a aprovação da presente proposta de emenda à Lei Orgânica do município de forma célere, quando não em sessão extraordinária de forma urgente. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para externarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, os autores: Ana Priscila Nunes Cervelin, Francisco Yoshida Júnior, Gisele Rodrigues Simões, José Adão Sanavil, Newton César Antônio, Newton Massuda, Ramiro de Almeida, Ricardo Gutierrez e Sara Barbosa Faria. Fica considerado objeto de deliberação a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2022, a fim de que o plenário desta Casa de Leis tome ciência da mesma. Desse vista da citada proposição às comissões permanentes, para que estas emitam seus pareceres no prazo regimental. Convido o senhor primeiro secretário para que dê continuidade na leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Galha, moção número 006 de 2022. Encaminha a moção de pesar pelo passamento do segundo tenente do Exército Brasileiro, senhor Rui de Noronha Góes, ex-combatente e membro da Força Expedicionária Brasileira. Considerando a efetiva participação do senhor Rui de Noronha Góes, segundo tenente do Exército Brasileiro e ex-combatente e membro da Força Expedicionária Brasileira, no maior conflito armado do século XX, a Segunda Guerra Mundial, considerando que a atuação do ex-combatente é motivo de orgulho
do povo brasileiro, uma vez que a Força Expedicionária Brasileira cruzou o Atlântico para lutar pelos ideais de liberdade e contra a opressão perpetrada pelos países do eixo, considerando que o senhor Rui de Noronha Góes honrou a farda da Força Expedicionária Brasileira por mais de um século de vida, requeremos a mesa diretora e, depois de consultado o respeitável plenário dessa respeitável Casa de Leis, com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 11º, artigo 224, parágrafo 1º e inciso 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, seja conferida a moção de pesar à família do senhor Rui de Noronha Góes, segundo tenente do Exército Brasileiro e ex-combatente e membro da Força Expedicionária Brasileira, consignando que a Câmara Municipal de Galha se mostra enlutada com o passamento do nobre militar e solidária com a irreparável perda. Câmara Municipal de Galha, São Paulo, em 6 de outubro de 2022. Vereadores autores: Ana Priscila Nunes Cervelin, Francisco Yoshida Júnior, Gisele Rodrigues Simões, José Adão Sanavil, Newton César Antônio, Newton Massuda, Ramiro de Almeida, Ricardo Gonçalves Gutierrez, Sara Barbosa Faria. Em discussão, moção de pesar número 006/2022. Eu só gostaria de fazer uma colocação só. A gente sente aí pela família, né? Então, foi uma pessoa assim que sempre teve uma participação na sociedade, né? Tanto o seu Rui, que fez seu passamento agora, quanto a esposa, Dona Maria Célia, que professora, que educou aí vários munícipes, né? Então, um casal assim muito importante na história do nosso município. Então, foi por isso que, né, todos aí fizeram assim de poder estar colocando a moção, né? Todos assinando, com todo respeito, maior respeito pelo cidadão, pela pessoa que era o seu Rui, e deixamos aqui, né, o pesar para a família, os nossos sentimentos, e que eles possam ter certeza que ele deixou o seu legado, né, para nós e para a família. Então, é isso. Pela ordem, presidente, queria deixar aqui também as minhas condolências, meus mais sinceros sentimentos aos familiares do senhor Rui, centenário e orgulho da nossa cidade, né? Sempre lembrado em muitas ações da nossa Força Nacional, e foi um momento de muita tristeza para a população em relação a isso, e assim como a prefeitura também decretou aí luta oficial de 3 dias pela passagem do senhor Rui, fica aqui também a nossa moção, a nossa louvável iniciativa de registrarmos esse momento e homenagearmos tanto a memória do senhor Rui quanto a todos os seus familiares. Muito obrigado, presidente. Encerradas as discussões, em votação, a moção de pesar pelo passamento do segundo tenente do Exército Brasileiro, senhor Rui de Noronha Góes, ex-combatente e membro da Força Expedicionária Brasileira, da FEB. Os favoráveis permaneçam sentados ou em silêncio e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação a moção número 006/2022, de autoria de todos os membros desse respeitável parlamento, na qual encaminha a moção de pesar pelo passamento do segundo tenente do Exército Brasileiro, senhor Rui de Noronha Góes, ex-combatente e membro da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Determino à Secretaria da Casa que seja encaminhada cópia certificada da moção número 006/2022 à família do saudoso senhor Rui de Noronha Góes, com as homenagens de estilo.
Convido o senhor primeiro secretário para que dê continuidade no expediente recebido dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Galha, requerimento parlamentar número 59 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e, depois de consultado o respeitável plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne a responder as seguintes indagações e ou fornecer os seguintes documentos. Considerando a adjudicação lançada nos autos do processo de lei de licitação número 00059 de 2022, que dispõe sobre concessão de direito real de uso de imóvel de propriedade do município destinado à instalação de empresa, em conformidade com a Lei Municipal número 2.662, de 2 de maio de 2022, responder. A data prevista para a realização de obras no sentido de promover a adequação do imóvel, objeto de processo de licitação número 00059 de 2022, uma vez que sobre o citado passa uma estrada precária. Além do mais, urge dizer que sobre o aludido imóvel há uma antiga cerca que necessita ser removida, antes de ser iniciada qualquer espécie de obra de edificação. Câmara Municipal de Galha, em 3/10/2022, Francisco Yoshida Júnior, vereador. Entra em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 059/2022, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Senhor presidente, vereadores, internauta que nos assiste, acerca deste requerimento é pedindo, assim como já foi lido aqui, que é um terreno qual foi feita uma concessão de uso real, foi destinado à instalação de uma empresa, aqui é na qual estou pedindo aqui através do requerimento informações para que faça a manutenção naquele terreno, a fim de que essa empresa ela possa começar logo a construção do barracão, né, porque já faz alguns dias que já foi feita a licitação e o empresário ele tem pressa, tá, para poder fazer essa construção aqui no nosso município. Mais alguém? Encerradas as discussões, em votação, o requerimento parlamentar número 059/2022, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Os favoráveis permaneçam sentados ou em silêncio e os contrários que se manifestem. Está aprovado, em turno único de discussão e votação, o requerimento parlamentar número 059/2022, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Encaminhe seu requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Câmara Municipal de Galha, requerimento parlamentar número 60 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos à mesa diretora, e depois de consultado o respeitável plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne a responder às seguintes indagações e ou fornecer os seguintes documentos. Considerando os transtornos provados pelos moradores que fazem uso da rua Dona Maria Cartolari, considerando que com o início da estação chuvosa há a possibilidade de ser agravada a utilização da aludida via, responder quais providências foram ou serão tomadas para minimizar os estragos advindos com o aumento das águas pluviais da rua Dona Maria Cartolari. Câmara Municipal de Galha, em 3/10/2022, Francisco Yoshida Júnior, vereador.
Entra em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 060/2022, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Em discussão. Senhor presidente, sabendo que no ano passado, ali essa rua, devido às chuvas, fortes chuvas que deram o ano passado, ali moradores dessa rua aqui, eles passaram por alguns transtornos. Teve casa que entrou água, teve terrenos que foram, devido às fortes correntezas das enxurradas, fizeram buraco em certos terrenos ali. Alguns proprietários me procuraram pedindo para que se fosse feita alguma manutenção ali, para que se desviasse a água ali daquela rua, para que não se viesse trazer transtorno. Então, como está chegando novamente o tempo das águas, nós possamos dizer, estou pedindo aqui ao prefeito que possa tomar alguma providência para que não venha trazer mais constrangimento aos moradores daquela rua. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Perdão, hoje eu não estou com a melhor voz. Eu acho importante o requerimento do vereador e queria fazer um apelo à população que quem tem essas situações parecidas, que já procure algum vereador ou a própria prefeitura, para que elas possam ir se resolvendo, porque agora vai realmente entrar a época das chuvas, e até para a prefeitura, para que possa ser organizado e as coisas não causem um tumulto maior. Porque às vezes a gente vê que acontece a pessoa já sabe que ali tem um problema, já reclamou faz muito tempo, e às vezes não foi resolvido. Então agora é hora de reclamar, porque a prefeitura tem que tomar essa cautela, porque vai entrar a época das chuvas e às vezes é mais fácil prevenir do que gastar remediando depois o estrago, porque quando a água vem, um buraquinho vira uma grande erosão e fica mais complicado. E às vezes já tinha sido feito algum paliativo também nos anos passados, e esse paliativo já não se sustenta mais. Então é importante que a população venha, comunique, porque ninguém melhor do que o próprio morador para conhecer suas circunscrições ali. Então, de acordo com o requerimento e o apelo para a população, para que eles possam estar comunicando, para que possa ser sanado as irregularidades, né, pluviais aí do município. Obrigado. Só gostaria de fazer uma colocação também em relação a esse caso específico. Louvável aí a colocação do vereador Kiko, né, solicitando essa melhoria. Existe ali até um comprometimento, né, não sei se judicial ou verbal, do prefeito estar realizando uma melhoria ali naquela rua, naquela devida rua. Os dois. Judicial e verbal. Os dois, né? Então, tanto judicial quanto verbal, de realizar esta melhoria ali naquela rua. Inclusive, verbalmente, ele tinha assumido um compromisso, né, com os moradores da região, que seriam executados até o final de julho, né, uma melhoria. Nós estamos em outubro. Então, assim, cabe a ele estar ali mantendo a sua palavra. Vamos ver se ele pode dar um retorno, um parecer, ou que possa, pelo menos, dar sequência, né, e fazer essa correção aí da melhor maneira possível. Mas aí concordo aí com o requerimento do vereador. Mais alguém? Pela ordem, presidente. Queria só deixar aqui que, apesar de termos aí uma resposta, de repente, para esse caso, eu ainda assim votarei a favor do requerimento e acredito que ele deva descer para a prefeitura para que o vereador receba a resposta direto do Poder Executivo. Obrigado. Encerradas as discussões, em votação, o requerimento parlamentar número 060/2022, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Os favoráveis permaneçam sentados ou em silêncio e os contrários que se manifestem. Está aprovado, em turno único, de discussão e votação, o requerimento parlamentar número 060/2022, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Encaminhe seu requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal.
Câmara Municipal de Galha, requerimento parlamentar número 61 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e depois de consultado o respeitável plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, para que no prazo legal se digne a responder as seguintes indagações e ou fornecer os seguintes documentos. Considerando que há alguns dias a fonoaudióloga Cristiane de Almeida Fernandes Ribeiro, em uma palestra ministrada para os servidores da educação do município de Galha, referiu-se aos estudantes portadores de deficiência de forma pejorativa, considerando que o artigo 27 da Lei Federal número 13.146, de 6/7/2015, diz que a educação constitui direito de pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível dos seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Responder: quais as providências foram ou serão tomadas em relação ao comportamento da fonoaudióloga Cristiane de Almeida Fernandes Ribeiro, por ocasião da palestra ministrada para os servidores da educação do município de Galha, São Paulo. Câmara Municipal de Galha, em 6/10/2022, Francisco Yoshida Júnior, vereador. Entra em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 061/2022, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Em discussão. Encerradas as discussões, em votação, o requerimento parlamentar número 061/2022, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Os favoráveis permaneçam sentados ou em silêncio, e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 061/2022, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Encaminhe-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Terminado o expediente recebido dos senhores vereadores, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido de diversos. Diante da inexistência de expediente recebido de diversos e nada mais havendo a tratar, suspendo os trabalhos para o intervalo regimental por 5 minutos.
Reabertura dos trabalhos. Convido o senhor primeiro secretário. Reabertura dos trabalhos. Convido o senhor primeiro secretário para fazer a chamada para a ordem do dia. Ana Priscila Nunes Cervelin. Presente. Francisco Oxidavir. Presente. Gisele Rodrigues Simões. Presente. José Adão Sanavio. Newton César Antônio, presente. Newton Massuda. Presente. Ramiro de Almeida. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Sara Barbosa Faria. Presente. Todos presentes, presidente. Havendo número legal, declaro reaberta a presente sessão ordinária. E já logo em seguida passaremos a apreciar a pauta reservada para a ordem do dia. Antes de iniciarmos a fase da sessão reservada para a ordem do dia, esclareço que hoje serão apreciados exclusivamente os vetos apresentados pelo excelentíssimo senhor prefeito do município de Galha, São Paulo. Entra em turno único de discussão e votação o veto das disposições aprovadas. Entra em turno único de discussão e votação o veto das disposições aprovadas do projeto de lei número 014/2022 da Câmara Municipal, que dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias do município de Galha, São Paulo, e da outras providências. Em discussão, o veto das disposições aprovadas do projeto de lei número 014/2022 da Câmara Municipal. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite aos presentes, aos munícipes que nos acompanham de forma remota. Eu queria dizer a respeito desse projeto, também do próximo projeto, que será a respeito da instalação de câmeras em pontos específicos do município de Galha, que no dia em que... No caso desse projeto, é um projeto de instalação de câmeras nas escolas municipais e cercanias, mas será parecido com o projeto de instalação de câmeras em pontos específicos do município de Galha. Em ambos os projetos, eu estou citando no projeto o local onde as câmeras deveriam ser instaladas. Em reuniões que fizemos aqui, antes do projeto ser encaminhado para votação, a gente achou esse ponto, vocês podem lembrar junto comigo, a gente viu que havia uma falha nesse ponto, e ficamos naquele momento de fazer uma emenda para que isso fosse corrigido. Acabou que houve uma falha nesse ponto, o projeto acabou sendo já encaminhado para votação e não fizemos a emenda. Então, eu gostaria de ser justo aqui, porque o parecer jurídico que eu pedi para o advogado, o senhor Júnior Sardi, apontou nesses projetos essa falha, dando razão aos argumentos citados pelo Poder Executivo para o veto. Dessa forma, eu gostaria de ser justo, porque eu acredito muito no parecer do advogado, nos pareceres que foram dados, tanto para sim quanto para não. Justo no que é justo. E nesse caso, o parecer foi dado dizendo que sim, por esses pontos, há vício de iniciativa nos projetos de instalação de câmera. Então, eu não, como já disse aqui hoje, fora da sessão, não farei apelos aos nobres vereadores para que o veto seja derrubado, porque eu entendo que sim, os argumentos enviados pela Prefeitura Municipal em relação a esses dois projetos são válidos. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, é importante ver o argumento do Milton, o projeto, e queria acrescentar também dentro dos argumentos da municipalidade que ela é 100% favorável que seja uma hora instalada todas essas câmeras de segurança, seja nas escolas, seja também nos pontos principais do município. E isso já vem sendo feito, em alguns pontos da escola já tem, não sei precisar qual, aí seria importante até se quiser provar um requerimento. Poderia ter me informado, mas não fiz. Mas o problema hoje para a municipalidade é custos. Como puxar toda essa infraestrutura dentro de todas as escolas, né, creche e tudo mais, os pontos do município, sem comprometer o orçamento. É certo que a gente comenta aqui que a prefeitura está com um orçamento folgado, mas também é certo que a prefeitura ela tem inúmeras obras que ela tem que contribuir com a sua contrapartida. O que é a contrapartida? A gente recebe, por exemplo, as quadras, enfim, a obra do governo estadual, até do federal, e parte do financeiro dessas obras tem que ser custeado com o dinheiro da prefeitura. Então, nesse sentido, nesse momento, é complicado que a prefeitura está viabilizando, não fazendo veto, por mais que veio aí argumentos também jurídicos, ou somente jurídicos, ele é fundamentado da parte do prefeito, principalmente pelo fato de que isso comprometeria o final do ano dele, do ano vigente, com o orçamento. E aí a gente já sabe que onde acaba tirando, onde foi colocado o recurso pode ser tirado. Ia ser tirado, né, em último caso, se for obrigatório, ele tiver que cumprir, em último caso, da assistência social, da saúde, e lugares que tenham a possibilidade, e é isso que ele não quer. Não é que não queira colocar câmera, porque o projeto é ótimo, a ideia é ótima, mas a questão é aprovar isso com responsabilidade, fazer isso com responsabilidade, tudo no seu momento. Hoje, por exemplo, as escolas já têm algumas câmeras, e vou até repetir, a gente aprovou em unanimidade aqui, então o projeto é ótimo, mas a gente tem que compatibilizar com o orçamento da prefeitura. É uma preocupação, então, seja dos dois, acho que também que eu estou falando aqui vale para os dois, principalmente para o segundo, porque os cabeamentos são custosos por causa das distâncias. Então, acho que o motivo real da prefeitura, e eu como líder do governo fui lá, olhei e tudo mais, então eu tenho que seguir isso, porque, querendo ou não, depende de orçamento, depende de infraestrutura, que a prefeitura não tem para colocar em 100% dos pontos que necessita para atender as leis. Mas aí